Pai seja convosco, tudo bem com vocês, amados filhos de Deus? Estamos juntos aqui mais uma vez para nossa transmissão ao vivo. É um dia muito especial para mim. A sexta-feira, o dia da gente falar da palavra do Senhor, do dia da gente falar daquilo que o Senhor tem para os corações dos filhos de Deus, para o meu coração, para a minha vida e para a vida de vocês. Espero que o dia tenha sido um dia abençoado para todos vocês. Vou aguardar um momento aqui até que as pessoas comecem a chegar. Mas de antemão eu quero já dizer para vocês que estou extremamente feliz por poder estar aqui novamente com vocês. Aqui é o pastor Alex. Ao fundo está minha filha, querendo participar da live, querendo bagunçar. E eu espero que vocês hoje estejam com o coração aberto, que hoje a gente vai falar de um tema que ele é extremamente relevante para a vida do cristão. Eu já vou agradecer Anunciata, Helena, sejam bem-vindas, Daiane, sejam bem-vindas, Flávio, Verônica, que bom que vocês já estão aí, e é muito bom ter vocês aqui. E a gente vai falar de um tema que é muito relevante para a vida do cristão, né? Que é a adoração. Deus procura adoradores e não espectadores, né? E a gente vai falar um pouco disso, sobre o prazer que é ter uma vida de adoração, sobre o momento onde a gente encontra o absoluto da nossa alma na graça, na glória e na presença de Deus, no momento onde que nós nos lançamos aos pés de Jesus, né? Como aquela mulher que colocou um nardo lá que valia 300 denários no pé, derramou aquele nardo que valiam aproximadamente 300 denários, que eram equivalentes a um ano de salário, jogou aos pés de Jesus, desperdiçou as suas coisas aos pés de Jesus. Vou mandar um beijo aqui para Leandro, beijão, Deus abençoe. Então ela fez uma adoração extravagante, ela conseguiu consumir tudo aquilo que ela tinha de valor aos pés de Jesus. O que nós temos de valor que nós podemos despejar aos pés de Jesus? A nossa alma, as nossas vidas, o nosso coração. Amém? Eu só vou aguardar o pessoal chegar e a gente já vai iniciar a oração. Hoje vai ter participação especialíssima aqui da minha digníssima esposa. Quem é o filho de Deus que não conhece hoje vai conhecer. O pessoal da célula já conhece, que na célula ela fica mais no departamento infantil lá da célula, né? Mas graças a Deus hoje ela está por aqui. Elaine, seja bem-vindo. Sara, prima querida, seja bem-vinda também. Wanda, sejam bem-vindos. E ela vai estar aqui do meu lado hoje no momento de oração, pra gente estar orando hoje principalmente pelas pessoas que estão aí passando por essa situação tão complicada do Covid, né? Dos profissionais da saúde. Nós tivemos um grande testemunho essa semana na igreja de uma profissional da saúde que se recuperou do Covid. E a gente fica muito feliz que Deus está trabalhando, né? Deus pertence à cura, né? O médico, ele sabe todos os procedimentos, mas a cura em específico, ela pertence ao Senhor. Amém? Então nós louvamos a Deus por causa dessas coisas, desses detalhes, dessas pequenas coisas que acontecem na nossa vida, que faz com que a gente ganhe cada vez mais esperança, né? E permaneça na presença de Deus. Amém? Outra coisa também que eu queria falar com vocês que terça-feira que vem já temos uma aula muito legal. Nós vamos falar sobre um artigo, né, científico produzido pelos médicos, né, do Dante Pazzanese a respeito da cura, a fé que cura, né? O poder da fé quando a gente passa por uma adversidade, por algum tipo de doença e tal, e o poder que Deus tem para fazer com que aquele diagnóstico... Ela tem vergonha, né? A minha digníssima esposa. A gente vai fazer uma oração agora e eu peço que vocês curvem a cabeça de vocês, que daremos início à nossa palavra de hoje, logo na sequência. Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje na sua presença, Senhor, com o coração aberto, com o coração quebrantado. Queremos, Senhor, colocar na sua presença tudo aquilo, Pai, que nós podemos fazer, todas as nossas potencialidades em adoração nesse momento.
Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, os nossos corações, venha perdoar, Senhor, os nossos pecados. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, todas as pessoas que estão na live nesse momento, todos os profissionais da área da saúde, todos os profissionais das áreas essenciais que estão nesse momento de quarentena, trabalhando firme para que, né, isso passe logo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada um filho de Deus que está aqui hoje, Pai. Que essa palavra venha de encontro ao coração de cada um de vocês. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos, Senhor, que o Senhor venha trazer, Senhor, ao nosso coração conforto, Pai. Que o Senhor venha trazer à nossa mente o entendimento, Pai. E que o Senhor venha colocar em nossos olhos a eternidade, a salvação. Que em nome de Jesus Cristo, Pai, nós sejamos abençoados tremendamente essa noite, Pai. Com o poder do Espírito Santo, com o poder do Seu Santo Espírito nas nossas vidas, em nome de Jesus. É o que te pedimos, Deus, e te agradecemos de antemão, porque o Senhor é um Deus bondoso. E o Senhor está atento, Senhor, ao nosso clamor e ao desejo dos nossos corações. Deus, nos abençoe com a Tua presença essa noite, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Hoje, amados, o nosso tema vai ser... minha esposa está aqui, ela quer dar tchau, hoje o nosso tema vai ser: Deus procura adoradores, né? Nós temos aqui um paradoxo que vai mexer muito com a nossa vida, que nós não procuramos adorar a Deus, né? Mas Deus, Ele procura por adoradores. Deus, ao contrário do que a nossa mente produz, Ele não procura a adoração. Então tem pessoas que podem produzir adoração de vários aspectos, né? E quando a gente fala de adoração, existe um grande paradoxo na nossa mente, uma coisa que a gente começa a confabular em nossas mentes, que é cantar é prestar louvor, né? Louvor é um elogio. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, né? Nós podemos fazer isso com palavras, e isso em tese seria isso seria um louvor. A adoração, ela vai falar do lado existencial do adorador. O que nós precisamos fazer, o que nós precisamos ser, qual que deve ser o objetivo final da nossa vida. Como diz, o objetivo fim de todo cristão é adorar a Deus, glorificar a Deus e ter prazer em Deus, né? Como nós sabemos, todas as coisas, todos os sentimentos, todas as atitudes humanas, elas podem ser produzidas, elas podem ser fabricadas, elas podem ser induzidas. Mas adoração profunda, glorificar o nome de Deus, não tem como. Porque quando nós glorificamos o nome de Deus, nós estamos dando a Ele toda a glória, todo o poder. E nós estamos encontrando o prazer nesse momento de adoração. Então é um momento de verdade na vida do cristão. Amém? Então a gente vai falar um pouco disso hoje. O texto que eu vou usar, eu gostaria que quem tivesse com sua Bíblia abrisse, por gentileza. É o texto de João 4, 23, né? Enquanto vocês abrem, eu vou ilustrando o tema. Jesus, ele estava subindo da Galiléia e sentido, se não me engano, Jerusalém, se não me engano, né? A gente vai introduzir melhor na hora da leitura. E inevitavelmente ele passaria ali por Samaria. O judeu, naturalmente, ele fazia um desvio que aumentava muito a viagem para não pôr os pés em Samaria, porque existia essa grande diferença entre os judeus e os samaritanos, né? É uma existência secular, uma divergência secular entre eles, né? E Jesus falou assim: não, eu vou passar por aqui, porque Jesus, ele tinha um recado para falar, porque o Jesus Cristo, ele é o fim das inimizades. Jesus Cristo, ele é o fim da exclusão. Jesus Cristo é o Deus inclusivo, como eu coloquei nesse texto. É o Deus que ele não precisa mudar a sua roupa, é o Deus que ele não precisa mudar o seu cabelo, é o Deus que ele precisa mudar o seu coração. Quando há transformação no coração do ser humano, esse ser humano, ele começa a produzir uma vida de forma diferente. E é na ambiência do coração que Jesus trabalha, é na renovação das mentes que Jesus trabalha. E subindo ali, ele entrou em Samaria e parou num poço para descansar.
E quando ele chegou nesse poço, tinha uma mulher samaritana. Todos conhecem bem a história da mulher samaritana. Existem vários aspectos sociológicos que falam a respeito dessa mulher, do drama existencial dessa mulher, da dificuldade que essa mulher tinha no âmbito social. Uma mulher que era sem marido, uma mulher sem marido no contexto da Palestina antiga, era uma mulher abandonada na sociedade, a sua própria sorte. Ela é uma mulher mal vista, você vê que ela estava no meio do sol. Então geralmente as pessoas, as mulheres normais, casadas, né, elas iam buscar essa água ao final da tarde ou no início da manhã, onde não tinha sol. E ela procurava ir no pico do sol, onde não tinha ninguém, para que justamente ela não fosse humilhada, para que ela não fosse apontado o dedo para ela, né? Uma mulher que não teve muita sorte em sua vida, uma mulher que teve várias experiências com relação a homens, ela teve vários maridos, e ela vivia na flor da pele o preconceito daquela época. E quando ela viu Jesus, ela já imaginou que seria vítima novamente daquele preconceito, né? Quando viu um judeu falando com um samaritano, já era um paradoxo. E quando esse homem judeu fala com uma samaritana mulher, é outro paradoxo. Então Jesus, ele veio ali naquele momento mostrar para ela que Deus, ele está à procura de pessoas, não de pessoas perfeitas, de pessoas que têm um coração quebrantado, um coração aberto para receber o que há de melhor no céu, que é a salvação e perdão de pecados. Amém? Creio que você já deve ter aberto sua Bíblia. Nós vamos iniciar esse texto agora em João 4, do capítulo, versículo 23. Amém? No entanto, Jesus no diálogo com essa mulher. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Frisando a última parte do versículo, são esses adoradores em que o Pai fizeram propostas pelos mestres da lei, pelas pessoas do seu tempo. E Jesus veio dizer para ela: olha, aqui a gente não vai falar de religião, aqui a gente vai falar de vida, aqui a gente vai falar de salvação, aqui a gente vai falar de perdão de pecados, aqui a gente vai falar de verdadeira adoração, né? E isso é que eu quero que o Senhor toque no coração de vocês hoje, né? Em momentos de adversidade, em momentos de dificuldade, é onde Deus encontra o seu verdadeiro adorador. É da onde sai o mais legítimo louvor. É onde sai o louvor do fundo da alma. É no momento de adversidade. No capítulo 4 de João, é narrado o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. No decorrer da conversa, no versículo 23, Jesus fala com toda a autoridade à mulher: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Primeiramente, iremos determinar o significado da palavra adorar. No dicionário encontramos algumas definições da palavra adorar, né? Render culto, amar ao extremo, venerar, gostar muitíssimo e reverenciar. Deus está à procura de pessoas que tenham esse coração. E a gente tem que colocar isso no nosso coração. Eu não sou digno de adorar a Deus. Quando você identifica no seu coração que você não é digno de adorar a Deus, você aí encontrou o caminho da adoração. Você encontra a resposta de Deus para a sua adoração. Porque quando a gente reconhece que a gente é impuro, que a gente é fraco, que a gente é limitado, nós entendemos a nossa condição humana. E é por isso que nós adoramos a um Deus forte, porque Ele nos fortalece na fraqueza. É por isso que nós adoramos um Deus bom, que Ele nos tira do nosso caminho da maldade. É por isso que nós adoramos um Deus misericordioso, porque Ele entende a fragilidade da nossa existência. Amém? No original grego, encontramos a palavra proskneu, que significa prostrar-se, vergar-se, obedecer. Olha lá, o que tange a palavra adoração. Obedecer, mostrar reverência, homenagear, louvar, adorar, né?
Então, podemos dizer que adorar está relacionado a nossas atitudes diante de quem amamos. Amém? É muito bom a gente frisar isso, porque quando você não conhece algo, você não adora. E a gente tem um grande problema nas nossas mentes, porque nós podemos produzir adoração àquele que não é objeto de adoração, né? Por exemplo, quando a gente vê aquilo que aconteceu em Israel na construção do bezerro de ouro, Deus, né, no segundo mandamento, não faças para ti imagem de escultura, né? Então eles projetaram na mente dele o Deus que tiraram eles do Egito, e depois que eles projetaram na mente dele aquele Deus, eles construíram um bezerro de ouro. Ou seja, a nossa projeção de adoração, ela começa dentro da nossa cabeça. Então, quando a gente não conhece a Deus, nós adoramos a Deus, o Deus que vem na nossa mente, uma produção mental, uma construção humana. Amém? Nadab e Abiú, os filhos de Arão, eles fizeram algo que foi abominável a Deus. Não conhecer o Deus e adorá-lo de qualquer maneira, do jeito que eles acharam melhor. Está escrito lá em Levítico capítulo 10. Então a gente pode compreender o que com isso? Nosso Deus, Ele é um Deus santo, e importa que Ele seja adorado em santidade, que Ele seja adorado em verdade, que Ele seja adorado em espírito. E sobre isso nós vamos falar hoje em nome de Jesus. A sua vida como adorador, ela vai dar um salto, ela vai ser uma vida que vai ter excelência na presença de Deus, e de fato você vai ter experiências profundas na adoração. Amém? Porque nós sabemos que uma adoração verdadeira, que um louvor verdadeiro é onde Deus habita. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Então, quando a gente falamos isso de todo o coração, quando a gente falamos isso de toda a nossa alma, para que Deus seja glorificado, ali Ele está. Amém? E eu creio que você vai ter ou já teve experiências fantásticas no que se tange à adoração. Amém? A adoração está relacionada ao nosso sentimento com relação a Deus. Não falando de sentimentalismo, mas aquele lugar de honra, aquele lugar que nós temos de glorificar a Deus em nossa vida. Em qual lugar Deus está na nossa vida, né? Deus, Ele tem que estar acima dos prazeres mundanos. Deus, Ele tem que estar acima dos nossos prazeres, da nossa necessidade financeira. Nós adoramos a Deus não pelo que Ele tem a oferecer, mas pelo que Ele é, pela sua essência, porque Ele é bom em todo tempo. Toda forma de adoração humana que visa alguma restituição não é adoração, é barganha. E muitas vezes nós somos instruídos no ambiente religioso a oferecer um culto em troca de, né? Olha, eu venho adorar porque eu quero casar, eu venho adorar porque eu estou passando pela prova. Não, você tem que adorar a Deus simplesmente porque a sua natureza como filho de Deus é glorificar e adorar a Deus. Então, do nosso relacionamento sincero com Deus, nós devemos tirar dessa ambiência desse relacionamento o sentimento de barganha, o sentimento de troca. É um sentimento de entrega, é um sentimento de desaguar na presença de Deus, é um sentimento de ter experiências profundas com o Espírito Santo. Esse é o verdadeiro sentido da adoração, e nós temos que colocar isso na nossa mente. Nós temos que renovar as nossas mentes, e nós temos que mudar a motivação dos nossos corações, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Se eu amo a Deus, eu vou render-lhe culto, vou amá-lo ao extremo, vou venerá-lo, vou reverenciá-lo. Quando a gente fala sobre amar a Deus, sobre glorificar a Deus, é quando a gente colocamos Ele como tópico central das nossas vidas. Quando o nosso prazer final, o nosso prazer como existência é glorificar a Deus. Lembro que quando Jesus, Ele acabou em Atos, no capítulo 1, que Ele acabou de dar as últimas instruções para os seus discípulos, e Ele ascendeu ao céu. Quando os discípulos eles viram a glória de Deus, eles ficaram embasbacados, olhando para o céu, paralisados. Mas não era o mesmo Jesus que andavam com eles na Galileia? Não era o mesmo Jesus que pregava o evangelho ao lado deles? Não, o mesmo Jesus que estavam com eles?
Porque naquele momento, exatamente naquele momento, eles ao verem Jesus subindo aos céus, eles ficaram em estado de choque, eles ficaram paralisados, a ponto de um anjo vir e falar para eles: opa, parem de olhar, ele já foi, já era, acordem. Porque ali naquele momento eles viram a glória de Deus. Porque Jesus em terra, Jesus na vida dele humana, ele abriu mão da sua glória, ele se esvaziou da sua divindade e fez-se semelhante aos homens. Os homens não o entenderam, os homens não o glorificaram, mas aqueles que o conheciam desde a fundação do mundo. Você lembra que ele, quando chega lá com o demônio em Gadara, o Gadareno, olha que ele coloca os pés na ilha, e aquele demônio identifica que aquele é Deus que está na terra, Jesus. Ele se prostra na presença de Jesus, o demônio, e o adora. Ou seja, todas as criaturas no céu, na terra e debaixo da terra se prostram diante do nosso Rei Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus Cristo, ele abriu mão da sua glória. Os homens não viam essa glória, mas os demônios a identificavam. Eles saíam, eles não resistiam. O homem, por muitas vezes, ele resistiu a Jesus, ele perseguiu a Jesus, mas a sua glória, quando foi revelada no início do capítulo 1, no final do capítulo 1 de Atos, mostra que ele é Deus Todo-Poderoso, digno de toda honra e de toda glória, e que deve ser adorado para sempre. Irmãos, adorem a Deus como objetivo central na sua vida. Quando nós falamos em tudo, dai glória a Deus, né? É de fato dar glória a Deus, é encontrar prazer em fazer algo para Jesus. Se você glorifica a Deus no seu trabalho, é porque você trabalha para a glória de Deus. Se você glorifica a Deus no seu relacionamento, é porque o seu relacionamento encontra prazer em Deus, em ter Deus ali no centro do seu relacionamento. Ou seja, a nossa vida como cristãos é mais do que olhar pecados de um ou do outro, é mais do que criar mecanismos e plataformas de adoração. A nossa vida é uma adoração existencial, é uma vida que a gente encontra prazer na glória de Deus, amém? E para a gente encontrar prazer nesse Deus, é extremamente necessário que nós conheçamos esse Deus, com tudo aquilo que Ele se revelou através da sua palavra. É necessário, porque sem conhecimento de Deus é impossível glorificá-lo, amém? No versículo 22, Jesus mostra à mulher que há um desconhecimento dela da palavra de Deus. Ela não conhecia, ela conhecia parcialmente a palavra de Deus. E quando nós conhecemos parcialmente uma coisa, nós não conhecemos ela a ponto de adorá-la. Por isso que todo o conhecimento de Deus leva a glorificá-lo. Toda a sabedoria de Deus não é soberba, é para que a glória de Deus seja manifesta nas nossas vidas. Todo o conhecimento de Deus faz com que nós nos entendamos como criaturas submissas a um poder maior, a um Deus maior, a uma divindade criadora, né? Ao Logos, a palavra que deu origem a tudo. Então nós devemos colocar isso na nossa vida como alvo, como objetivo existencial, amém? No versículo 22 fala assim: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação, ela vem dos judeus. E o que acontece no contexto ali dos samaritanos, né? Essa falta de conhecimento diz respeito ao fato de que os samaritanos rejeitavam os livros proféticos, né? Eles queriam eles acreditavam em só uma parte das escrituras, né? Eles queriam só os livros proféticos do Antigo Testamento. Sem o conhecimento exato das escrituras, os samaritanos não conseguiram distinguir a prioridade da adoração. E sim entender que não é o lugar, e sim entender que não é o lugar de adoração, mas sim aquilo que deve ser adorado. Amém? Com o conhecimento das Escrituras, todos entenderiam que o Messias surgiria entre os judeus, e ele seria o único portador da salvação, e por isso que ao invés de onde adorar,
ele iria mostrar como e o que adorar. Nós, como seres humanos, nós temos essa tendência, né? Essa falta de compreensão de que a adoração parte do adorador. Nós achamos que a adoração é um lugar, né? A mulher dizia: olha, nossos antepassados adoravam no Monte Gerazim, os seus adoram no templo. E qual que é o local de adoração? E Jesus ele vai responder para a mulher: em verdade vos digo. E isso é uma revelação espiritual para mim e para você hoje. Não é o lugar, não é no templo e nem no monte, mas é em verdade e em espírito. Amém? Isso consegue quebrar a sua mente nesse momento, porque em verdade e em espírito adorando de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e em verdade produzindo frutos de arrependimento, produzindo ações de um verdadeiro adorador, fazendo com que o reino de Deus avance a partir da sua vida e dos seus relacionamentos transformadores. Na realidade, o relacionamento que Jesus pretende de nós como adoradores são relacionamentos transformadores. Aquele que era não é mais, e além de não ser mais, é uma pessoa totalmente diferente, né? Porque muitas vezes o cristão nominal, qual que é o cristão nominal? É o adorador espectador, aquele lá que tem um banco fixo na igreja, aquele que vai domingo de manhã e quando sai do culto não sabe nem a palavra que foi pregada. Então, para esse daí, Jesus fala assim que, olha, a verdade da adoração é a sua vida praticada. Amém? É o exercício de uma fé transformadora. Porque esse cristão nominal, ele é mais conhecido pelo que ele deixou de fazer do que pelo que ele é de fato. Olha, eu bebia, eu fumava, eu me prostituía, eu roubava e hoje eu não faço mais. Ponto. Isso daí não é atitude de uma pessoa santa, é atitude de uma pessoa honesta. Existem milhares de pessoas que não têm nenhuma experiência com espiritualidade, que são honestas também. Você, além de deixar de ter prazeres carnais, além de ter experiências assim de transformação de caráter, você tem que ter mudança comportamental. Um adorador, ele é identificado pelas suas atitudes, pelo seu comportamento humano. Não pelo que ele fala, mas pelo que ele é e pelo que ele faz. Ele não fica à vontade em ambiente onde há injustiça. Ele não fica à vontade onde há iniquidade. Ele não sente prazer onde há uma vida devassa, uma vida destrutiva. Mas ele se agrada em glorificar a Deus até com seu próprio respirar. Assim como eu, assim como você, filho de Deus. Em nome de Jesus, eu creio. Amém? Essa falta de conhecimento a gente já falou, porque eles tinham um conhecimento parcial da palavra de Deus. Só podemos amar e adorar e demonstrar qualquer outro sentimento por alguém quem conhecemos, em quem acreditamos. Se você conhece Deus parcialmente, você pode produzir até uma adoração no domingo de manhã, uma adoração fabricada, uma adoração parcial. E não é esse relacionamento que Deus quer. Deus, ele quer se entregar por inteiro a você. Deus, ele se entregou por inteiro naquela cruz, para que todo o seu pecado, para que toda a sua iniquidade fosse perdoada. Esse é o verdadeiro sacrifício de Jesus. E o que ele quer em troca? Ele quer o seu coração. Deus, ele não quer uma parte do seu entendimento. Deus, ele não quer uma parte do relacionamento que você espera dele. Deus, ele quer você inteiro. Ele quer a integralidade do seu ser. Ele quer transformar a sua mente, a sua alma. Que haja frutos de arrependimento na sua vida em todas as áreas. Ele quer fazer de você aquela pessoa irresistível. Aquela pessoa que quando abre a boca, rapidamente juntam pessoas ao redor para ouvir palavras de vida eterna. Ele quer usar você como algo que é transformador nesse mundo perdido, em trevas, onde a gente cada vez mais, cada dia que passa, somos mostrados pelo próprio Deus, demonstrado pelo próprio Deus, que nós não devemos depositar as nossas confianças em homens, porque homens são falhos, homens são pecadores. Nós devemos depositar a nossa fé e a nossa confiança em Deus, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Irmãos, é tempo de você se prostrar na presença de Deus, render graças ao Senhor e agradecer por todo o livramento que Ele já te deu.
Irmão, se eu fosse pedir aqui para vocês, que são os amados da minha alma, pessoas que eu conheço e outras que eu ainda não conheço pessoalmente, para darem testemunhos de tudo aquilo que Deus já fez na tua vida, irmão, seria o culto das lágrimas, a gente ia chorar, a gente ia se desaguar na presença de Deus, pelo seu cuidado e pela sua bondade com a nossa vida. Esse Deus que eu falo é digno de adoração, é digno de louvor. É por Ele que nós pensamos e existimos, é por Ele que a nossa vida faz sentido. Amém? A gente falou no encontro que nós tivemos na célula sobre a impossibilidade de ser abandonado por Deus. Ele jamais abandonará um filho seu. Ele estará sempre conosco e Ele, além de ser o nosso Deus, Ele quer ser nosso amigo, o nosso companheiro. Ele quer estar junto, Ele quer conhecer todas as áreas da sua vida. Irmão, em nome de Jesus, abre o seu coração, deixa Deus vasculhar a sua alma, deixa Deus tirar os fantasmas do seu passado, deixa Deus tirar aquilo que faz com que você seja limitado, aquilo que faz com que você não acredite que você possa fazer. Irmão, é tempo de dar a Deus para o medo, ao verdadeiro amor, no perfeito amor de Deus. O próprio João fala, lança fora todo medo. Nós precisamos conhecê-lo integralmente. Verdadeiramente nós precisamos parar de ter reservas com Deus, deixar que Deus entre ali nas nossas vidas. Não, Deus, eu sou todo seu, eu sou um livro aberto. Mexe na minha vida, mexe na minha estrutura, transforma o meu entendimento. Aceita o perdão de Deus na sua vida, que Deus vai transformar o seu coração. Tem pessoas que acham, olha, eu não sou digno de adorar esse Deus porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já tive experiências ruins. Irmão, não é disso que Deus está falando. Não é disso que nós falamos aqui. Nós falamos em uma carta em branco para a sua vida. Nós falamos de amor de Deus e perdão de pecados. Deus, Ele não está questionando o que você fez. Ele está dizendo para você essa noite, eu te perdoo, filho amado. Deus, Ele é aquele pai que está de braços abertos. Deus é aquele pai que está à procura do filho perdido, do filho pródigo. Muitas vezes a gente deixou de adorar a Deus porque imaginávamos ter que ser perfeitos, né? Muitas vezes a religiosidade, ela quer vestir uma carapaça de perfeição. Irmão, religioso que fala que você tem que ser isso, aquilo, tem que usar paletó, tem que usar saia, cabelão. Irmão, se eu falar com esse cara, se eu começar a pregar de Jesus para esse cara, ele vai descobrir que tem um armário na casa dele, onde ele esconde toda a sua iniquidade. Pecados que deixariam qualquer um vermelhos aqui. Todo aquele que prega moralidade é aquele que é imoral. Ele fala do pecado dele para os outros. Jesus, ele não manda mensurar pecado. Ele não manda mensurar falhas. Deus, ele manda falar do seu perdão, anunciar o evangelho. É hora de reflexão, irmão, de nós como igreja pensar no id, mudar a chave do nosso entendimento e tirar o vinde e colocar o id. Não é você vir para a igreja e sentar num banco, é você ter uma experiência renovadora, transformadora com Jesus e transformar a sua casa, o seu trabalho, a sua vida como um verdadeiro adorador, uma pessoa totalmente conhecida de Deus, amado. É disso que nós estamos falando. É de experiências reais com Deus, na nossa subjetividade, na nossa humanidade, na nossa mente, no nosso coração. Deixar de ser robozinhos da religião, cheio de métricas, de estéticas, de costumes, e começar a ser filho de Deus. Um filho que chora, um filho que tem medo, mas reconhece que o seu pai é o Criador dos céus e da terra, é o Deus Todo-Poderoso. E que ao final das contas, apesar do caminho difícil, nós vamos chegar. Porque o Senhor, Ele não prometeu uma viagem tranquila para ninguém. O próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, teríamos dificuldades, teríamos problemas em nossos relacionamentos, em nossos afetos, teríamos problemas no nosso trabalho, teríamos problemas de saúde, mas Ele fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus fala, e nós em Jesus, enxertados na videira, venceremos os desafios da nossa vida, amado.
É momento de ter uma fé transformadora. E uma fé transformadora produz um adorador. Deus, ele não disse que o caminho seria fácil, mas ele disse que o destino era certo. O nosso destino é a salvação, é a vida eterna. E eu vou dizer a coisa para você, não é o meu, não é o seu, mas é do seu amado, daquele que você tem colocado em oração, daquele que você tem clamado para Jesus, para a transformação da mente dele. Jesus, ele está entrando na tua casa hoje, amado. Jesus, ele está colocando na sua mão a chave da salvação. Amém? Se coloca na presença de Deus agora, nesse momento, abre seu coração. É momento da gente ir quebrando as cadeias, quebrando as muralhas, abrindo os nossos olhos espirituais e enxergando a necessidade de ser um adorador. Não é uma coisa que a gente faz se der para fazer, não. Nós temos que fazer como cristão, como existência do cristão. Amém? Quando vamos ao templo agradecer ou adorar, demonstramos a nossa gratidão a Deus, né? A coisa mais difícil de compreender é a adoração no templo, porque muitas vezes a gente ouve a pessoa falar: eu vim receber a minha palavra, eu vim receber o meu milagre, eu vim pegar a minha bênção. Gente, você vai ao templo adorar a Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nós temos que ir com o coração grato, entendendo que o que nós precisávamos a gente já recebeu há 2020 anos atrás na cruz do Calvário. Jesus, ele já pagou a nossa dívida, ele já quitou a cédula que era contra nós, ele já aniquilou essa cédula. E hoje nós somos perdoados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não existe motivação maior do que ser perdoado. Era uma dívida impagável. Se nós olhássemos para a nossa vida, se nós olhássemos para os nossos pecados cotidianos, quem nos perdoaria? Quem pagaria essa dívida? Já foi paga, irmão. Quando você entrar na casa de Deus, entre com um coração de adorador, que você vai sentir, você não vai esperar a performance de ninguém, ou a música que você gosta, ou a pregação que te agrada. Você vai entrar em ações de graças, em louvores. A presença do Senhor estará no caminho, na entrada, no abraçar, no cumprimentar o irmão. Isso é um adorador. Ele não espera por experiências produzidas. Ele é em si a adoração. Amados, são experiências transformadoras. Eu acredito que Deus está falando no coração de muitos aqui. Hoje eu resolvi falar de uma forma. Deus falou para mim: olha, fale com eles de uma forma pedagógica, mas também de uma forma andragógica. Fale para eles como novos na fé, mas fale para aqueles que têm experiências profundas com Deus, para experimentar a adoração com novas motivações. A motivação de glorificar de fato a Deus, não somente com os lábios, mas com todo o coração. Irmãos, eu vou falar para você, esse convite que eu te faço agora não é um convite comum, não é um convite natural, é um convite ao verdadeiro e primeiro amor. Lembra? Aquele que você não via a hora de estar na presença de Deus, aquele que você não via a hora de glorificar, que as lágrimas desciam, que a transformação acontecia, que o Espírito de Deus te visitava, irmãos. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo hoje que há muito tempo não tem o toque do Espírito Santo na tua alma. Você deixou de entregar a Deus a verdadeira adoração. Ouçam, o Espírito e a noiva dizem: vem, vem, se permita. Amém? Como adorar? Como crer em alguém que não conhecemos? Nós precisamos conhecer Jesus. Como eu disse aqui, meio no tom de brincadeira, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Nós entramos na igreja e ficamos: quero conhecer Jesus, cantando, mas não abre a Bíblia, não se entrega, não se dedica em oração, não se dedica em buscar a face de Deus, irmãos. A palavra fala de uma sinergia, de um sinergismo. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Nós temos que caminhar em direção de Jesus.
A nossa motivação não é as nossas realizações. Eu vou fazer uma campanha. Gente, o maior sacrilégio é você fazer de mandingas para se relacionar com Deus. E se dizer adorador, irmão, Deus está quebrando cadeias agora. Eu faço o meu voto. Eu faço a minha aliança. Irmão, a aliança que nós temos que viver é pela aliança do Calvário, irmão. Quando você faz um voto, nesse voto está o seu interesse. E quando existe interesse na relação para com Deus, em uma relação vertical com Deus, chama-se barganha. Deus, eu te adoro, para que você faça isso na minha vida. Irmão, lembra lá da parada de João capítulo 10? Do mercenário, aquele que trabalha em troca do salário, aquele não ama. Ele está ali pelo seu objetivo. Deus está querendo quebrar cadeias aqui agora. Deus, ele não, olha só, ele não resiste a um coração quebrantado, irmão. Deus, ele não resiste, ele se derrete por um coração quebrantado, por um coração arrependido, por um coração adorador. Põe esse coração no seu coração hoje. Amém? Que Deus vai te visitar, irmão, com certeza. Vai fazer da sua noite a melhor noite da sua vida. E você vai buscar experiências desse nível com Deus. Deus está convidando você agora a mudar o seu nível de relacionamento com Ele. Amém? Nós precisamos conhecer aquele que a gente adora. No livro de Oséias fala, sabe por que nós não temos uma experiência transformadora? Uma experiência que faça com que a gente mude a chave do nosso entendimento? Porque simplesmente nós nos negamos a conhecer Jesus. Em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, fala: o meu povo, ele foi destruído porque lhes faltou conhecimento. No mesmo livro de Oséias, no capítulo 6, 3, ele fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer Jesus, em conhecer a Deus, em conhecer ao Senhor. Não é só o fato de você ser apresentado a Jesus e de você entregar a sua alma a Jesus, é um fato de você buscar incessantemente a presença de Deus na sua vida. Amém? Hoje eu estou triste, não vou buscar. Meu irmão, no momento que você está triste, Ele te dá alegria. Hoje eu estou fraco, eu não vou buscar Deus. No momento que você está fraco, Ele te dá força. Amém? Esta é a necessidade de você confiar e estar em Deus em todo o tempo, buscando a sua presença, buscando experiências que verdadeiramente sejam transformadoras. Amém? Essa falta de conhecimento diz respeito ao fato, a gente já falou aqui, eles ignorarem as escrituras sagradas da mesma forma com que nós ignoramos, né? Um verdadeiro adorador não adora as suas próprias vontades ou ideias. Ele tem uma mente humilhada a Cristo. Deus, eu dou por perda tudo aquilo que eu entendo, toda aquela minha inteligência humana, pela excelência que há no conhecimento de Ti, pois o Senhor tem resposta às minhas orações, pois o Senhor tem respostas as minhas aflições, porque o Senhor tem assistido o meu lamento e o meu pranto, o meu choro. Quantos de vocês estão felizes nas fotos, nas suas redes sociais, mas quando olham para os seus relacionamentos interpessoais, para os seus afetos, para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, você encontra amargura no seu coração? Amém? É necessário que o adorador tenha um coração perdoador, porque perdoado você já foi, amado. E na medida que Deus te perdoou, perdoe aqueles que tenham te ofendido. Não é assim que diz o Pai Nosso? Irmão, é momento de baixar a guarda, é momento de dizer, olha, mesmo estando certo, me perdoa. Restabelecer relacionamentos, restabelecer na sua vida, na sua família, vínculos. Construir uma casa que seja um altar de adoração. Deus, Ele está mexendo aí nas pecinhas da sua família agora. Não deixe para amanhã o perdão que você pode pedir hoje, o abraço que você pode dar hoje, o beijo que você pode dar hoje, irmão. Não deixa para amanhã. Um adorador, ele tem um coração grato, um coração satisfeito em Jesus.
Ainda que as pessoas te ofendam, ainda que as pessoas te persigam, você ainda assim estará satisfeito, porque a sua satisfação é inabalável. Ela está em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? É isso que a gente tem que colocar nas nossas vidas, no nosso coração, né? Ter um coração, uma mente humilhada. Estamos agradecidos, estamos prestando culto porque nós conhecemos o Pai. Nós o adoramos porque nós o conhecemos, nós sabemos quem Ele é. Amém? Porque Ele se revela a nós através da sua palavra. Conhecemos porque Ele se relaciona, porque nós nos relacionamos com Deus. Desfrutamos das tuas obras, porque somos obra das suas mãos, nós somos feituras de Deus. Nós não somos um desperdício de Deus. Deus, quando fez lá o bonequinho de barro, Ele não jogou fora, ele deu o sopro da vida. Nós somos filhos amados, amado. Ele dos altos céus, lá da onde Ele está nesse momento no seu em quem tem o prazer, você, perdoado. Nós temos que aceitar essa situação de filho amado, de perdoado, amém? Né? Nós desfrutamos das suas obras porque nós somos obra das suas mãos, conhecemos os seus atributos. Você conhece os atributos de Deus? Você conhece as qualidades do Deus no qual você se declara filho dele? Pois hoje você conhecerá. Os atributos de Deus Ele é santo, Ele é justo, Ele é todo poderoso, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onipotente, onisciente, Ele é onipresente, está em todos os lugares, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é soberano, compassivo, Ele não se ira à toa, longânimo, fiel, soberano, digno, puro, bondoso e acima de todas as coisas, Pai, Pai, Pai. Qual foi a última vez na sua vida que você curvou suas mãos, curvou sua fronte, levantou as suas mãos e disse Pai, no verdadeiro sentido da palavra Pai? Ele é Pai. Acima de todas as experiências que você tenha com Ele, de sabedoria, de força, de poder, Ele é Pai. Ele é Pai. Ele cuida de nós, Ele cuida de mim, de você. Ele enxerga as nossas limitações, as nossas dores, as nossas angústias. Os seus ouvidos não estão tapados. Os seus olhos não estão fechados. De Deus vem um alívio e um escape do nosso Pai Celestial. A sua natureza. Nós precisamos conhecer a natureza de Deus. Deus, Ele é Espírito. E importa-se que adoram em espírito e em verdade. É esse Deus verdadeiro, esse Deus que está em todos os lugares, esse Deus que sabe de todas as coisas, esse Deus que Ele não é a substância corruptível que nós somos, essa substância chamada carne que apodrece, que tem fragilidades, que tem as suas pulsões, que tem os seus desejos. Ele é diferente. Ele é soberano, ele é superior a todas essas coisas. Como provar a existência desse Deus? Ele existe, a natureza é o primeiro meio que Deus usa para testemunhar da sua existência. O nosso Deus, Ele é adorado porque Ele criou todas as coisas. Salmo 19:1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das tuas mãos. Você está com dúvida que Deus existe? Olha para o céu, para o firmamento, olha para todas as coisas que existem ao seu redor, que elas só existem porque Deus assim o quis. Deus disse haja, haja, e existiu. É o Logos que criador, é o Logos que produz, a palavra que no início, o verbo que era no início, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Nós temos que acreditar que a criação, ela manifesta as obras de Deus. Em Romanos 1, do 18 ao 20, porque dos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, a injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Portanto,
o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. O que é de bom em você é Deus que manifesta em você, irmão. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto no seu eterno poder como na sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescrutáveis. Ou seja, Deus ele se manifesta a partir da sua obra. Nós temos um Deus poderoso. Esse Deus ele é digno de louvor, de glória e de adoração, e uma glória verdadeira, porque nós não conseguimos falsificar a glória. A glória é o nosso prazer supremo. Quando nós temos prazer supremo, um prazer absoluto, um deleite total em Deus, nós não conseguimos fingir isso. É algo que vai além do controle humano, é algo que vai além da produção humana. Por isso que ou você glorifica a Deus ou você não glorifica a Deus. Nós precisamos colocar isso nas nossas mentes, amados. Em segundo lugar, Deus falou através dos seus profetas. Então a gente vê lá em Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias por Jesus, pelo seu Filho. Deus ele fala com a sua criação. Ele não está morto, ele não foi embora. Ele não criou o mundo e disse se vira. Ele criou o mundo se voltou contra ele, ele enviou o seu Filho para peso de perdão e pecado por essa humanidade. Ele não está morto, ele não desistiu de você. E isso mexe muito comigo. Quando a gente volta lá em Moisés, na tenda do encontro, quando Deus fala para Moisés, Moisés, eu vejo a iniquidade desse povo, e é um povo que não vai parar de pecar contra mim. Façamos o seguinte agora. Deus tinha prometido: olha, Moisés, eu estarei contigo, farei uma tenda no centro do seu arraial e visitarei vocês, e toda vez que abrires as suas tendas, verão a minha tenda e saberão que eu estarei ali, né? Criarei o tabernáculo, o santo dos santos, a minha presença estará no meio de vós. E o povo foi e construiu o bezerro de ouro, porque o povo, o homem, ele tem a tendência a adorar o que vê, adorar o que sua mente produz, e nós não podemos nos deixar levar por isso. E Deus, totalmente decepcionado, falou: olha, Moisés, fazer o seguinte agora com você, você vai, e toda a riqueza, toda a saúde, tudo que você precisar, enviarei um servo meu, um anjo, e ele proverá para você. Não é isso que vocês querem? Não é por isso que vocês me buscam? A diferença entre vocês e os outros povos é porque eu sou com vocês. Mas se vocês querem de mim riqueza, saúde e prosperidade, serem reconhecidas a maior nação da terra, tudo bem, eu saio agora, enviarei um anjo que te proporcionará tudo isso a você e a esse povo. Eu vou fazer o seguinte: aqueles povos que estão aí na frente eu destruirei, o caminho vai ser fácil para vocês. Tudo que vai sobrar para vocês é riqueza, luxo e saúde. Moisés olhou para Deus. Ouve isso, amado. Moisés falou para Deus: se o Senhor não for, se o Senhor não estiver conosco, não me envie, não nos envie, porque nós não queremos riquezas, nós não queremos bênçãos, nós não queremos uma saúde perfeita, nós queremos a tua presença. Isso é Moisés, irmão. Isso é um adorador. Será possível uma construção dessa no nosso tempo contemporâneo? No tempo que se chama hoje, será que é impossível que Deus vasculhe os céus e olhe para a terra e encontre verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Eu digo para você, irmão, eu vejo nesse grupo, eu vejo nas pessoas que nesse momento estão assistindo, verdadeiros adoradores, pessoas dispostas a sacrificar o seu bom nome, sacrificar a sua vida, sacrificar os seus recursos, sacrificar o seu status quo, a sua condição, para adorar a Deus, abrir mão de todas as coisas que fazem com que você se distancie de Deus.
Não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas eu acredito que Deus vai tocar no coração do verdadeiro adorador agora. Em terceiro lugar, Deus nos fala através da Bíblia Sagrada em 2 Timóteo 3,16, em Hebreus 4,12, toda a escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, que significa argumentar contrariamente, para corrigir e para instruir em justiça. A própria palavra de Deus, ela te orienta, ela te faz com que conheça mais a Deus. Ele corrige você. 80, 70% do Novo Testamento são cartas corretivas. São cartas te mostrando o que você precisa ser para estar na presença de Deus. Sem conhecer a Bíblia, você não conhece a Deus, o Deus da Bíblia. A gente fala sempre isso aqui, amados. Em quarto lugar, Deus nos falou pessoalmente na sua humanidade através de Jesus. Ele veio, ele se fez carne e andou entre nós. Ele chorou, ele sofreu, foi perseguido, foi açoitado. Esse Deus tem que ser glorificado. Qual o outro Deus que se fez homem? Qual o outro Deus que morreu para que a salvação fosse possível? Não existe. Não existe uma deidade que se aproxime do sacrifício de Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é soberano, Ele é digno da nossa adoração, amado. Esse é o verdadeiro motivo da nossa adoração, é Jesus. E Ele também nos fala através do Seu Espírito Santo, Ele se manifesta a nós através do Seu Espírito Santo. Irmãos, muitas vezes a gente está aqui ou está no grupo, da minha boca saem as palavras que Deus coloca no meu coração. Mas quando você sente aquele impacto profundo dentro do seu ser, não sou eu que estou falando, é o próprio Deus através do Espírito Santo, mostrando a verdade para você, mostrando que Ele se importa com você, com a sua vida. Ele entende as suas limitações, as suas incapacidades, os seus medos, as suas fobias, os seus vícios. Ele compreende, Ele está com você para te ajudar. Ele não está te condenando, Ele não está te excluindo. Nós não deixamos pessoas perfeitas para que elas adorem a Deus. Deus, Ele escolheu o imperfeito. Deus, Ele escolheu aquela mulher na boca do poço com 5 maridos, sendo que nenhum era o dela. Deus escolheu o aleijado. Deus escolheu Zaqueu, ladrão, publicano. Olha que o paradigma de Jesus, a diferença entre Jesus e religião é essa. Deus não quer cortar o teu cabelo, amada. Deus não quer mudar as suas vestes. Deus quer mudar o seu coração, transformar o seu coração em algo que seja uma ferramenta para o seu reino. Nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha digno e indigno, o sol nasce para todos. Ele espera que você, assim como Isaías, se reconheça como pecador e diga: ai de mim, a quem poderei recorrer? Jesus vai falar assim: estou aqui, meu filho, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, amém? Glória a Deus. Vocês estão aí, vocês estão meio calados hoje, vocês estão sem joinha, sem coraçãozinho, eu estou com medo já, hein? Amados, se manifestem. Esses são os meios pelos quais podem conhecer a Deus. Precisamos conhecê-lo cada vez mais. Para isso devemos estudar a palavra do Senhor, receber a Cristo como Salvador e pedir que Ele nos encha com o Espírito Santo. Este é o único caminho para um verdadeiro adorador, reconhecer a Jesus como o único e suficiente Salvador. Mais uma vez eu vou falar, é necessário, irmão, você declarar com tua boca que Jesus é o meu único e suficiente Salvador, sem métodos, sem jeitinhos, sem ritual, sem badulaque, sem nada. Você declarar com seu coração aberto: Jesus, eu compreendi o seu evangelho, eu entendi que o Senhor está me chamando, eis-me aqui. Eu quero ser um filho de Deus. A todos aqueles que me receberam foi-lhes dado o poder de ser chamados filhos de Deus. Reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. Conheça a sua palavra e torne-se um verdadeiro adorador. Irmão, não tem protocolo, não tem vestibular, não tem cursinho de batismo. Reconheça Jesus. Reconheça. Lembre-se.
do eunuco de Candace, quando Felipe, ele vinha no caminho, vinha no caminho e lendo o livro de Isaías, não conseguia compreender, e Felipe viu a possibilidade de anunciar o reino de Deus para aquele homem, e chegou do lado e explicou o livro de Isaías, e ele falou assim: eu entendi. Falou do evangelho de Jesus para ele, e ele disse: eu entendi, e agora? Eu quero me batizar, o que me impede? Ele nada, pulou numa poça e batizou. É assim que funciona o reino de Deus. Deus, ele está com uma porta aberta para você essa noite, amado. Deus, ele quer quebrar as correntes do medo da sua vida. Deus, ele quer quebrar as correntes da ansiedade, Senhor, na sua vida. Aleluia. Deus, ele quer quebrar as correntes da depressão, irmão. Existe uma saída melhor do que a morte. Essa saída chama-se Jesus. Existe o caminho. O mundo oferece vários atalhos, mas existe o caminho, chamado Jesus Cristo. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele não te chama para um relacionamento coletivo, para que você se pareça com multidões, para que você tenha um formato estabelecido por homens. Ele chama você para um relacionamento pessoal. Ele quer falar da sua vida individual, das suas experiências, das suas dores. Ele quer sentar ao seu lado na cama e chorar com você. Ele quer compreender aquilo que o mundo não compreende. Aquelas pessoas que não te escutam, que te isolam. Você muitas vezes está no meio de uma multidão, no meio de um monte de pessoas, mas se sentindo sozinho. Se sentindo, como eu coloquei um post aqui hoje no grupo, se sentindo um lixo. Eu vou dizer para você que a sua alma, para Jesus, ela vale mais que o mundo inteiro, meu amado. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você é uma criatura feita por Deus, e Ele te escolheu e te amou antes da fundação do mundo, antes de que você fosse formado no ventre da tua mãe. O mundo, a vida pode ter te machucado, você pode ter vivido rejeições na sua vida, mas Jesus, eu vou falar para você uma coisa: Jesus está de braços abertos dizendo: vem para mim, amado, esteja comigo, que eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. É para você essa mensagem. É para você essa mensagem. O evangelho está sendo anunciado para você. Que muitas vezes você olha e fala: não tenho mais nada, eu não tenho mais nada, eu não tenho ninguém. Não, irmão, você tem Jesus. Pode a mãe esquecer um filho, pode o pai esquecer um filho, mas Deus jamais esquecerá de você. Amém? O Pai procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nossos pais adoravam no monte, e vos dizei que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. Para o verdadeiro adorador não existe lugar pré-determinado. Se é em Jerusalém ou no Monte Gerazim, nas praças, nas esquinas, nos templos, não importa o lugar, mas mas como e o que estamos adorando. No objeto da nossa adoração tem que ser Jesus, amado. Não importa se você está num templo luxuoso, não importa se você está na sua casa, não importa, amado, se você está no fundo de uma cela gelada. Não importa onde você está nesse momento, num leito de hospital. Esse é o lugar onde Deus espera que seja edificado um altar de adoração. Esse é o lugar, esse lugar se chama seu coração, o seu entendimento. Adore ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todos os seus recursos. Dê centralidade para Jesus na sua vida. Faça com que a sua vida convirja em Jesus. Não é onde... Não estamos indo para a igreja, não estamos adorando, não, irmão. Então você nunca se converteu, você nunca conheceu Jesus. É importante que você o adore em espírito e em verdade. E sabe quem identifica se você é um adorador de fato? Essa daí vai pegar pesado agora, irmão. Mas é muito importante que vocês ouçam. Sabe quem conhece esse adorador? Não é o pastor, não. Nem os irmãos diáconos da igreja quando vê você com a mãozinha tremelicando e o zoinho fechado na igreja, não. Quem conhece esse verdadeiro adorador é o patrão. Quem conhece esse verdadeiro adorador é a esposa. Quem conhece esse verdadeiro adorador é o marido, são os filhos, são os pais. Esses sabem de fato se você é um adorador
ou se você é um impostor, ou se você é um espectador. Por isso que eu digo e sempre afirmo, irmãos, se não há vida no culto, se não há culto na vida, não há vida no culto. Se não há adoração na sua existência, se não é um estilo de vida para você, irmão, se é uma performance de domingo, irmão, esquece Jesus. É melhor assinar Netflix, ficar em casa, porque você está enganando a si mesmo, você não está acreditando no que você está pregando, você não está vivendo o que você está pregando, amado. Não é tempo mais de vivemos na escuridão da ignorância. Eis que uma luz vem, e essa luz é Jesus, iluminando a nossa mente, o nosso pensamento, para que a gente se manifeste. Deus, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus nessa terra. Nós temos que nos manifestar, nós temos que ser o exemplo de Cristo. Nós temos que ser a luz para esse mundo, sal para essa terra. E eu vejo esse mar de potencialidades na vida de cada um de vocês. Cada um de vocês, não existe nenhum de vocês nesse momento ou depois desse momento que vai assistir esse vídeo depois, que são impossibilitados de glorificar a Deus, que são incapacitados de glorificar a Deus. Você é mais do que capacitado, você é eleito, você foi chamado. Não foi você que procurou Jesus, mas Jesus que procurou você. A iniciativa de buscar o adorador é de Deus. Ele fala: Deus está à procura, Deus está vasculhando o mundo, à procura de pessoas como eu e como você, pessoas normais, pessoas imperfeitas, pessoas que não têm facilidade de falar, pessoas que não têm habilidades extraordinárias, mas têm um coração verdadeiro. Deus, Ele espera, Ele busca corações verdadeiros, amados. Amém? Vocês estão meio estáticos hoje, mas eu creio que Deus esteja falando com vocês. Amém? O aspecto mais apaixonante da relação entre o humano e o divino, entre Deus e o homem, é que toda a iniciativa de buscar adoradores vem de Deus. Se dependesse de nós, nós estaríamos no nosso sofá. Se dependesse de nós, nós estaríamos na inércia. Se dependesse de nós, nós estaríamos perdidos e mortos em nossa iniquidade. Mas a iniciativa foi de Deus, tanto na criação como no resgate. Ele decidiu enviar seu Filho para morrer por mim e por você numa cruz, irmãos. Ai de nós se Deus não tomasse a iniciativa. Ai de nós se Deus não desse o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo. Chegar-me a mim e eu chegareis a vós. É assim que funciona. Ele caminha em sua direção na medida que você caminha em direção a Ele. Isso chama-se sinergismo. Isso chama-se participação mútua numa relação. Deus, Ele não quer uma relação unilateral. Ele quer uma relação afetiva, emocional, transcendental, eterna e transformadora conosco. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus das Escrituras Sagradas, amém? Deus busca adoradores. Deus busca por pessoas, não busca por adoração. Isso é fantástico, traz um caráter pessoal, individual, introspectivo, a relação do homem para com Deus, amado. Deus, Ele não quer uma música perfeita. Deus não quer uma oração perfeita. Deus, Ele quer pessoas imperfeitas que reconheçam que Ele é Deus. Deus, Ele procura isso. Deus, Ele procura a verdade no relacionamento. Deus, Ele procura uma postura no relacionamento. Amém? Um caráter pessoal. Não é sobre a estética e nem sobre a sua performance. É sobre a essência. É sobre a vida. É sobre realidade. É sobre mim, é sobre você, é sobre pessoas. Essa é a busca de Deus por pessoas que se coloquem na presença dEle em adoração, em espírito e em verdade. Que se coloquem em uma experiência transformadora, irmão. É momento de você abrir mão
das coisas que te afastam da presença de Deus e que fazem com que você não se manifeste ao mundo como um verdadeiro adorador. Irmão, é momento. É um momento de experiências transformadoras. É momento da gente começar a compreender que Deus, Ele não busca performances, Ele não busca palcos, Ele não busca aplausos. Isso não seduz o coração de Deus. Não é nas estruturas que Deus coloca a sua glória. Deus, Ele coloca a sua glória em cima de homens, de vasos, de pessoas. Deus, Ele habita em pessoas, não em templos, nem em produções humanas. Você é a mais perfeita adoração a Deus, a partir de você, a partir do seu coração arrependido e quebrantado, a partir da verdade dos teus lábios, a partir das lágrimas dos teus olhos, Ele reconhece em você a verdadeira adoração. O caminhar com Deus, a gente tem que colocar isso no nosso coração, né? Deus, Ele busca pessoas assim como eu e você. Assim como Deus procurou Abel, Noé, Abraão, Samuel, Davi, Isaías, Paulo, cada um foi procurado por Deus. Ele procurou Abel, Abel ofereceu a Deus o melhor sacrifício. Ele procurou Noé, Noé procurou servir a Deus da melhor maneira possível, com tudo o que ele tinha, com tudo que lhe era possível fazer. Deus, Ele chamou Abraão, Ele tirou Abraão da sua parentela e falou assim: olha, vá para onde eu te mandar. Abraão, ele abriu mão de todas as coisas para obedecer a Deus. Ele é um verdadeiro adorador. Samuel, ainda menino, na casa de Eli, à noite Eli estava ali dormindo, e Samuel ouviu uma voz dizendo: Samuel. Ele levantou e foi ao quarto de Eli e disse: fala, Eli. Eli falou: não te chamei. Ele voltou a dormir. Novamente uma voz dizia: Samuel. Novamente tornou a Eli e perguntou: Eli, o que você quer que você me chamou? E na hora, um sacerdote profano que tinha perdido a sua escuta espiritual entendeu que era o próprio Deus chamando Samuel, o menino Samuel. E Eli disse a Samuel: diga, eis-me aqui. E Samuel voltou a dormir quando ele ouviu Samuel. Samuel disse: eis-me aqui, Senhor. Samuel diz: eis-me aqui. Nesse momento Deus está falando com você. Faça como Samuel. Pare de confundir a voz de Deus que está na sua mente. Diga: eis-me aqui, Jesus. Faça como o menino Samuel. Davi. Deus não está à procura dos perfeitos e dos poderosos. Deus mandou que Samuel fosse na casa de Jessé para descobrir dos filhos de Jessé qual daqueles seria aquele que herdaria o trono de Israel. E vendo aqueles filhos poderosos, né, homens de guerra, perfeitos e bonitos, estéticos, Samuel olhou e falou: não, você, tem que ser esse. Deus, não é. Deus, não é. Quando não tinha mais nenhum dentro de casa, ele perguntou: existe mais algum? Aí eles falaram: tem um lá cuidando das ovelhas do meu pai. O pequenino, o mais frágil, o que não está na mesa dos perfeitos. Esse é você, amado. Esse fui eu um dia. E quando mandaram trazer Davi, que Davi entrou, Deus falou: é esse daí, pequenininho. É esse coração que eu quero. Quando Deus olhou para você e disse: é o seu coração. É o seu coração. Não há dúvidas, não há sombra de dúvidas. Deus não se engana. É o seu coração, meu amado. Amém? Deus é muito bom. Isaías, ele era um profeta em Israel, da realeza. E antes de conhecer, ter uma experiência transformadora com Deus, ele pregava: ai de vós,
ai de vós, ai de vós. E quando Deus se manifestou a ele no capítulo 6, a primeira coisa que ele falou foi: ai de mim, ai de mim. Ele olhou para dentro de si e reconheceu um homem impuro, de impuros lábios, e Deus mandou uma tenaz para purificar aquele homem, e aquele homem foi o homem que deu mais testemunho de Cristo na Bíblia. Deus, Ele quer usar a sua vida. Deus, Ele quer usar você como adorador na ambiência da sua vida, da sua casa, do seu trabalho, sendo testemunho dEle. Quando um sujeito se acha perfeito, é porque encontrou uma maneira de esconder os seus defeitos. Eu compartilhei ontem, eu tive uma experiência maravilhosa com a Sil e com o Christian. Nós falamos de Jesus, nos emocionamos e Deus falou algo maravilhoso a respeito da ceia do Senhor. A nós foi ensinado: olha, se você não tem pecado, para vocês, participem, não nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e foram chamados segundo o seu propósito. Não se esconda atrás das suas fragilidades. Abram os seus corações para Jesus, que Ele, na sua fraqueza, Ele trabalha. Amados, amém? Ele está à sua procura. Ele procura corações que são dispostos a desperdiçar vida aos seus pés. A gente vai aqui, essa frase que eu falei para vocês, de quando um sujeito se acha perfeito, é porque encontrou um jeito de esconder os seus defeitos. É de Stefano Cavalcanti, né? O poeta adorador. Olhe, leiam, vocês vão experimentar mais coisas profundas com ele. Ele não procura corações perfeitos, ele procura um coração como o seu, como o meu. Ele não procura santos, ele santifica. Ele não procura sãos, ele procura doentes. Ele procura aqueles que ele possa fazer o milagre. Amém? Eu não vim para os sãos, mas sim para aqueles que estão enfermos. Essa é a obra de Jesus para toda a humanidade, né? Como um coração como o meu, como o seu, cheio de vício, cheio de falha, mas que estejam dispostos a uma experiência transformadora e regeneradora com Jesus. É disso que Ele está à procura. Vocês estão me entendendo? A palavra está chegando aí no coração de vocês. Não me escolhestes a vós, mas eu escolhi, não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades, deis bons frutos, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, vô-lo conceda. Deus, Ele não me escolheu. Não, você não escolheu a Deus. Eu não escolhi a Deus, Ele que nos escolheu. Ele nos escolheu e nos deu um propósito de adorá-lo com as nossas vidas, com as nossas mãos, com a nossa produção, com os nossos frutos. Aí sim, você vai entrar num lugar chamado coração do Pai. Você vai estar no átrio dele, onde o salmista habita. Mas vale um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. E aí você vai dizer para o Pai: Pai, tu conheces as necessidades do meu coração. E ele fala: agrada-te do Senhor teu Deus, e eu satisfarei as necessidades do seu coração. Irmão, casamento restabelecido, com Jesus você consegue. Mas é de fato. Não é para estabelecer o casamento. Não é para alcançar a bênção. Entregue o seu coração a Jesus e faça dele a centralidade da sua vida. Você vai ver que as coisas ao seu redor vão se transformar. Esse texto que eu li está em João 15,16. Adoração produz intimidade. E no seu secreto, que você constrói um relacionamento de adoração vertical. Você e Deus, vertical. De adoração vertical, verdadeira e transformadora. Não se trata de onde, e sim de quem é o objeto da sua adoração. Coloque Jesus como seu prazer e deleite, como objetivo da tua alma. E você vai ver o seu ambiente de família, trabalho, saúde ser transformado. Amém? Porque Deus, Ele transforma todas essas coisas. O nosso Deus, Ele não está morto. Ele está vivo e viverá para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele reinará conosco até a consumação dos séculos. Amém?
Adorador é aquele que encontra motivos para louvar a Deus, independente daquilo que os seus olhos estão vendo ou daquilo que o seu coração está sentindo. É na hora da angústia, é na hora da dor, é na hora da perseguição que o mais perfeito louvor, que a mais perfeita adoração, em que nós glorificamos a Deus em verdade e em espírito, é nesse momento que acontece. É nesse momento de impossibilidade das nossas vidas que é manifestado em nós todo o potencial que Deus tem para as nossas vidas, amém? É difícil ser um verdadeiro adorador, como foi dito aqui. Nós temos que nos desconectar daquilo que muitas vezes a própria religião nos ensinou, né? Da produção humana, né? Daquilo de fazer a estética acontecer, de fazer o show acontecer. Adoração não é o show, não é a apresentação estereótipa. Adoração é um coração que está quebrantado, que está aberto ao Senhor, que é uma terra fértil ao Senhor, que é uma terra que produz frutos ao Senhor, e não uma terra que produz estética aos homens. Nós temos que nos libertar disso, irmão, e assim vamos viver experiências transformadoras com Jesus. É difícil ser um adorador, um verdadeiro adorador, mas podemos com nossas vidas e com palavras sermos verdadeiros amigos de Deus. Um amigo, ele não cobra cachê. Um amigo de Deus, ele não cobra indulgência. Um amigo de Deus, ele não pede, não faz barganha. Um amigo de Deus, ele adora a Deus porque ele conhece a Deus. Você consegue ser amigo de quem você não conhece? Você consegue estreitar laços de afinidade e afeto com quem você não conhece? Então busque a Deus com todas as suas forças, meu amado. Busque Ele, que Ele se revelará a você. E a experiência com você vai ser uma experiência transformadora. Deus quer proporcionar para você hoje uma experiência transformadora. Algo além da experiência religiosa. Algo além das relações humanas. Algo além do que possa ser descrito em palavras, mensurado ou medido. Deus quer você do jeito que você é, do jeito que você está. Ele quer recolher os seus cacos. Deus, Ele quer recolher os cacos da sua existência, os cacos quebrados da sua vida, aquilo que te limita, aquilo que te faz sofrer. Ele quer recolher todos esses cacos. Ele quer esses cacos que estão estilhaçados da sua alma, as suas dores e angústias, e fazer uma vida nova, algo novo, algo transformador na sua vida. Abra o seu coração, amado. Hoje você receberá uma visita inesperada do Senhor, do Espírito Santo. Deus, Ele quer reconstruir aquilo que um dia foi quebrado, aquela experiência que você teve com pessoas, aquela experiência que você teve com parentes, com filhos, com pais, com a vida em si. Aquela experiência que você teve com a própria igreja ou com a própria religião que te machucou. Jesus, Ele está falando para você agora: não fui eu, foram eles. Não fui eu, foi você mesmo. Mas hoje estou com os braços abertos. Às vezes você projetou algo de Deus que Deus não prometeu, irmão, e você se frustrou com aquilo. Às vezes te prometeram algo que Deus não prometeu. Às vezes vocês estavam buscando um Deus e buscando uma espiritualidade com a motivação errada. Deus está falando: eu entendo você, eu entendo a sua fragilidade, eu sei o que você viveu, eu conheço a história da sua vida, pois eu estava presente em cada minuto. Nos momentos que você chorou, nos momentos em que você sorriu, nos momentos em que você foi estilhaçado e se sentiu sozinho, Deus estava com você. E nesse momento Ele está falando: volta, filho. Volta para a casa do Pai, onde tem um lugar na mesa. Onde sempre vai ter um lugar na mesa. Onde há um lugar de salvação e cura, de perdão, de restauração. Onde Ele vai juntar os cacos da sua vida, da sua alma. Onde Ele vai juntar os cacos do seu relacionamento. Onde Ele vai juntar os cacos
da sua existência e vai falar assim: eis que farei de ti um vaso novo nessa noite. Algo tão poderoso a ponto de transportar, de ser uma habitação celestial. E você, amado, nunca mais se sentirá sozinho. Você vai experimentar a companhia de um Deus poderoso. Se você, amado, por algum motivo se decepcionou com Deus, porque com Deus ninguém se decepciona, mas no seu entendimento, se aquilo que os homens produziram na sua vida religiosa fez com que você se afastasse de Deus por algum motivo, Deus está falando: vem, filho meu, eu estou aqui. Eu quero falar das verdades do meu reino para você. Eu quero dizer que você, sim, é a minha igreja. Que você, sim, é o objeto da salvação de Jesus. Foi para você que Ele morreu numa cruz, para perdoar os seus pecados. Ele está mostrando para você agora um caminho de volta. Se você não conhece Jesus ainda, abra o teu coração. Hoje Deus está recrutando um exército de adoradores, de pessoas diferentes, de pessoas que não são pessoas que excluem, são pessoas que não produzem preconceito, que não produzem a estética de ser santo, mas que procuram pessoas que precisam de ajuda, que precisam de Jesus, que precisam ser ouvidas, que precisam ser alcançadas, que precisam ser perdoadas, que precisam perdoar. Entrega, abre o seu coração, irmão. Não resista, não endureça sua alma. Jesus, Ele está abrindo as portas do céu para você agora, as portas da eternidade. Jesus, Ele quer confirmar o teu nome no livro da vida. Deus está te chamando agora. Não resista. Não resista, meu amado. É irresistível os laços de amor do Senhor. Diga eu quero, diga eu preciso, Jesus, eu preciso. Nada na minha vida deu certo, nada que eu pus a minha mão deu certo, nada que eu tenha construído de relacionamentos deu certo, nada que eu faça dentro da minha família estabelece vínculos de relacionamento. Deus, eu quero esse Deus na minha vida, eu quero aprender desse Deus, eu quero ser parecido com Jesus, eu quero atrair as pessoas pelo Jesus que habita em mim. Abra o seu coração, amado. Só um minutinho. Obrigado. Não há tempo mais, irmão, de viver no quarto escuro do rancor, do sofrimento e do passado. Não há mais tempo. Deus fala isso, que faço nova todas as coisas, é agora, é o momento que se chama hoje. Deus está abrindo as portas para você. Deus está quebrando cadeias na sua vida. Eu espero que isso tenha brotado, plantado nos estabelecer em nossas casas um altar de adoração. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha mudar o nosso entendimento para que nós possamos cada vez mais estar na Tua presença, Deus, respirando da Tua vontade e vivendo da Sua palavra. Deus, Tu és maravilhoso e santo. Nós Te glorificamos e Te bendizemos, Deus, pelos Teus atributos, pelo que o Senhor é, pela Sua natureza. Nós glorificamos a Ti. Faça uma tenda conosco, faça uma tenda em nosso coração, faça uma tenda em nossa vida e seja o centro, seja a força, seja tudo dos nossos corações e do nosso entendimento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É o que nós Te pedimos, estamos recebendo agora, em nome de Jesus. Beijo no coração e que Deus venha falar muito, muito forte com o seu coração essa noite, em nome de Jesus. Eu amo vocês, tá bom? Deus, e temos um encontro marcado na terça-feira. Nós vamos falar sobre a fé que cura, a fé que transborda, a fé que faz com que as coisas se transformem na nossa vida. Em nome de Jesus, um encontro marcado com vocês. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês.
Eu quero dizer que nós, eu, a Sil, o Cris, todos os filhos de Deus, estamos ansiosos pelo momento em que possamos nos abraçar de novo, estarmos juntos, na comunhão, no partir do pão, na fé e naquelas palavras que o Senhor tem dado e tem mexido tanto com quem prega, com quem ouve, que nós estejamos juntos o mais rápido possível, em nome de Jesus. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Amém? Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.